Olá, falaremos de tratamento de dados pessoais. Lembrando que existem dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Nesta ocasião, falaremos de tratamento de dados pessoais. Numa nova oportunidade, muito provavelmente no próximo vídeo, falaremos de tratamento de dados pessoais sensíveis. Bom, mas quais as hipóteses em que o legislador permitiu que o controlador trate os dados pessoais do titular de dados? A primeira hipótese é muito óbvia e muito simples. Quando o próprio titular dos dados autorizar esse tratamento. E ele vai autorizar através do consentimento. É isso que a lei fala. Consentimento. Quando houver consentimento do titular dos dados. Então, as observações que nós temos que fazer. Primeiro, o que é consentimento? Simples. É aquele consentimento lá do Código Civil. Lá do Código Civil. Vale dizer, é aquela manifestação de vontade, né? É o querer. E essa manifestação de vontade, também de acordo com o Código Civil, tem que ser uma manifestação de vontade livre, desimpedida, de forma inequívoca, né? A manifestação de vontade tem que corresponder efetivamente ao querer do agente, no caso, o titular dos dados. Temos uma outra observação importante a fazer. A legislação de proteção de dados traz um princípio denominado como princípio da finalidade. Ou seja, o controlador, ele tem que informar de forma clara e precisa ao titular dos dados para qual finalidade será realizado o tratamento dos seus dados. Então, no momento da colheita desse consentimento, por óbvio, esse princípio tem que ser observado pelo controlador. Olha, titular, o negócio é o seguinte, eu queria o seu consentimento e, desde já, eu vou utilizar o seu tratamento, eu vou realizar os seus dados e vou realizar o tratamento dos seus dados para esta finalidade. Simples assim, de forma clara. Então, ele tem que saber com o que ele efetivamente está consentindo, né? E aí nós temos outro princípio que decorre desse, que é o princípio da adequação. É a promessa a ser cumprida. O controlador efetivamente utilizar os dados para a finalidade que foi relatada ou informada para o titular dos dados. Então, nós temos a adequação, o efetivo tratamento de dados para aquela finalidade tal qual foi informada para o titular dos dados. Bom, tendo esse consentimento, então, realizado de forma a observar essas hipóteses que eu disse aos senhores, nós temos aí outras hipóteses em que, efetivamente, o controlador pode realizar o tratamento de dados sem que haja necessidade de consentimento. Então, o legislador falou, olha, independentemente de consentimento, nós temos outras hipóteses aqui em que o controlador pode realizar o tratamento dos dados. Quais são essas hipóteses? Bom, a primeira é para o cumprimento legal ou o cumprimento de uma regulamentação, né? Então, o próprio controlador fala, eu tenho que cumprir a lei, ou tem um regulamento aqui para cumprir. E, para o cumprimento dessa lei ou desse regulamento, eu tenho que tratar os dados. Então, independentemente de autorização ou consentimento do titular dos dados, eu vou tratar para cumprir a lei ou o regulamento. Também temos aí uma segunda hipótese, em que refere-se à administração pública. Quando a administração pública tiver que executar políticas públicas previstas em leis, contratos, convênios, ou qualquer outro modo em que ele esteja obrigado, a administração pública, esteja obrigada à execução de política pública, e essa execução de política pública envolver tratamento de dados pessoais, eles podem ser tratados pela administração pública sem que haja necessidade de consentimento. Outra hipótese é aquela realizada para pesquisa. Ou seja, órgão de pesquisa que precisa tratar os dados para realizar essa pesquisa, também aí eles podem ser tratados por esse órgão de pesquisa sem que haja necessidade do consentimento do titular. Nessa hipótese, o legislador fala, olha, sempre que possível, faça a anonimização dos dados, né? Tornem eles anônimos. Mas se não der, pode realizar a pesquisa, pode tratar os dados sem problema nenhum, porque aí o objetivo é a pesquisa, interesse de
todos, da coletividade, né? Assim como ocorre na execução de obras públicas, que nós temos o interesse da coletividade que prevalece sobre o interesse particular. Também ocorre aí na pesquisa o interesse da coletividade em prol, né, em detrimento, melhor dizendo, ao interesse do particular, no caso, o titular dos dados. Então, veja, nós temos uma outra hipótese aí também, depois dessa, é quando o controlador precisar tratar os dados para a execução de um contrato. Execução de um contrato firmado com o titular dos dados. E a pedido dele, obviamente, ele contratou o controlador para isso. Então, se ele precisa cumprir o contrato, e ele precisa cumprir o contrato em favor do próprio titular dos dados, obviamente, ele vai ter que tratar esses dados para o cumprimento do contrato com o próprio titular. Então, aí nós já temos, inclusive, um consentimento implícito, ou um consentimento até mesmo presumido. Ao momento em que o titular fala, olha, eu quero que você faça isso para mim, isso está em contrato, obviamente, para ele cumprir, ele já presume-se que haverá um tratamento de dados. Nós temos também aí outra hipótese em que o controlador vai exercer um direito seu, exercício regular de um direito, em processo judicial, administrativo ou até procedimento arbitral. Então, quando ele precisar cumprir esse direito seu, ou melhor dizendo, quando ele for exercer o seu regular direito em processo judicial, arbitral ou administrativo, esse controlador, obviamente, não precisa de consentimento do titular dos dados. Também não precisa de consentimento aquele controlador que realizar o tratamento para a proteção da vida ou integridade física, seja do titular ou seja de terceiros. Também aí independe de consentimento, por uma razão muito óbvia também, dada a urgência e a importância. Direito à vida e à integridade física são direitos constitucionais, que obviamente tem que se sobrepor aí à legislação de proteção de dados. O mesmo ocorre quando para a tutela da saúde, desde que realizada por profissionais da saúde. Então, eles precisam tratar os dados para a tutela da saúde, esses profissionais da saúde, então, independe de conhecimento para o tratamento desses dados. Também nós temos uma outra hipótese, para atender aos interesses legítimos do controlador. Se ele tem interesse legítimo, ele obviamente pode tratar esses dados. E a última hipótese para a proteção de crédito. Obviamente, proteção de crédito, mais uma vez, o interesse da coletividade, ou seja, dos credores, né? Então, nós estamos falando de SPC, Serasa. Então, para a proteção do crédito, nós temos que tratar os dados, saber quem são os devedores, colocar lá para proteger o crédito de todos. Gente, o vídeo ficou um pouco longo, porque realmente a questão é um pouco complexa, tem várias hipóteses, mas espero ter sido claro, espero ter ajudado de alguma forma. Mais uma vez agradeço aí demais pelas visualizações, pelos feedbacks que eu tenho recebido, tanto positivo quanto negativo. Aliás, negativo eu não recebi nenhuma, mas ainda assim serão bem-vindos. E forte abraço e até o próximo vídeo.